Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo para vocês um trecho aí dos donos da bola, falando muito sobre o Atlético, trazendo aí na íntegra a relação, né, que o Atlético divulgou dos jogadores que foram para o exterior, né, para Orlando, para jogar a Copa do Mickey, mais conhecida aí, rapaziada. Mas sem mais delongas, vamos tocar o vídeo e você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Atlético divulgou a lista de relacionados para FC Sirius, com algumas surpresas. Uma delas tá ali, ó. O Natanael. Natanael tá lá, ó. Natanael tá relacionado. Lateral direito, Natanael terminou ontem os exames médicos e avaliações. Ele viaja com a delegação para os Estados Unidos, enquanto o Atlético e Coritiba finalizam questões burocráticas para a assinatura de contrato. Duda, bom nome. Gostou da lista de relacionados? Ou esperava uma lista mais pomposa, né, com mais reforços? Que são poucos, né, por enquanto. Pouquíssimos reforços, estão sendo especulados em bastante alguns nomes, mas o Natanael é um bom reforço aí para essa lateral, que tem agora o Saravia. O Natanael é um jovem que pode ser visto até mesmo como um ativo do clube. Tem a ausência aí, por exemplo, o Alisson, né, que está na seleção sub-20, vai disputar o Sul-Americano. A gente também, o Izep, que era uma dúvida, que chegou a fazer alguns treinamentos com o time principal, mas vai ficar mesmo com o sub-20. Temos o próprio Robert, que não está na lista, provavelmente também vai integrar essa equipe no Campeonato Mineiro, então vai ser bem bom também para o próprio jogador, né? O Robert, ele ter um pouco de protagonismo agora no Campeonato Mineiro, conseguir se destacar e também procurar uma vaguinha nesse time titular. Chamou atenção também a presença do Caio Maia, né? O meia atacante, né? É um dos poucos. O Caio é meia atacante, né? Aquele jogador que sabe jogar no meio campo e também ali na linha de frente de ataque. E um jogador muito intenso, inclusive. Isso, e que o Atlético, os outros atacantes são o Davidson, o Hulk e o Palácio. É um time que tá com uma falta mesmo de atacantes. Essa lista acaba dando uma escancarada, né, do que é o elenco do Atlético hoje, desse início de temporada, né, Garcês? Vai apresentar o menino também, o Patrick, né? Também. Novas contratações. Mas eu acho até agora o mercado galo lento, né? A forma como a diretoria foi ao mercado ainda é lenta. Já mostrou, já falou em coletiva que tem problemas para negociar, que está muito difícil, está inflacionado e tudo mais. Mas dá para ver pelo elenco que tem em mãos, que necessitou urgentemente levar o Natanael, porque só tinha o Saravia na lateral direita, né? Então vamos levar o Natanael, mesmo que não tenha fechado ainda. Eu acho perigoso, gente, perigoso demais essas coisas, porque às vezes é só o jogador assinar lá que tá tudo ok. Nós já vimos, né? Então, eu imagino que vem as questões burocráticas de detalhes contratuais que devem estar sendo feitos realmente entre BH e Curitiba, né? Esses detalhes finais que devem estar acontecendo. Deve jogar no sábado. Mas realmente no mínimo curioso. De jogador vestir a camisa e não jogar. Nunca jogar. Não jogar. O Renato Gaúcho fez isso no São Paulo. Exato. E outro nome também é o Caio, né, que é o terceiro goleiro. Sim. Ele é 2008, ele tem 16 anos, o menino. Então, provavelmente aqui vai ficar, o Delfim vai ficar, o Átila foi, o Robert também tá no Sul-Americano junto com o Alisson. Então, é uma boa opção até mesmo para esse menino começar a se integrar um pouco nessa rotina do profissional. Pouquíssimo provável que ele entre em algum dos jogos, mas já para integrar um pouco nessa rotina. Mas eu acho em geral, um time médio. Um time médio, esse aí que levou para os Estados Unidos. A mim causa uma curiosidade o fato do Palácios e também do Igor Rabelo estarem presentes nessa lista, uma vez que o Atlético está em negociação, bom, pelo menos até onde a informação chegou aqui nos donos da bola, eram nomes que estariam envolvidos numa possível contratação do Coelho. Isso. Então, assim, como é que será que está essa situação? Até quem sabe depois, amanhã, o Thiago Fernandes nos atualizando, ou então nas próprias mídias sociais da Band, porque, para mim, pelo menos, não faz muito sentido você levar jogadores que estariam envolvidos para uma contratação do Coelho, né? Como é que será? Será que esse negócio está andando ainda? Enfim, mas vou deixar para daqui a pouco você vai abrir a página Atlético Contratações, né, Elton? A gente vai ser tudo dentro aqui mesmo. Isso aí escancara duas coisas. Essa questão de levar o Rabelo e o Palácio, que podem estar sendo negociados, escancara. Primeiro, isso todo mundo já sabia, o elenco do Atlético é curto. Já era. Não tem gente. Já era. E mostra também que a base do Atlético
continua sendo uma base que não abastece o time de cima. Escassa. Porque se você precisa, você não tem ninguém na base e precisa levar jogador que você está negociando e jogador que ainda não assinou, é porque tem alguma coisa errada. Seja na formação, seja na transição, mas o Atlético precisa trabalhar para melhorar a base, tanto no sentido de abastecer e formar bons nomes, quanto fazer uma transição melhor, né? Ou é isso, ou também não está tão avançadas as negociações com o Coelho. Calma lá, não avançamos tanto para o ponto de deixar o jogador aqui. Exato. Não, então... Tem uma outra opção, mas a gente não sabe o que acontece. Mas esse é um ponto que a gente tem chamado a atenção da diretoria do Atlético muito no programa. É a lentidão para pegar e formatar as negociações. As negociações precisam ser resolvidas. Isso eu acho que deixa uma tensão não só no torcedor, mas principalmente no treinador. Exato. O treinador do Atlético hoje, o Cuca, ele chegou aqui, eu creio que ele ficou mais preocupado do que realmente ele imaginava que fosse ficar nesses primeiros passos dele aqui no Atlético. Porque logo na entrevista coletiva, ele já pegou e falou, vou precisar de um pouquinho mais. Como eu falo, onde tem... Toda brincadeira tem um fundo de verdade. O Cuca ri na hora que ele fala ali, vou precisar de mais que isso que foi colocado na mesa para contratar. E essa lentidão, né, Valu? É um negócio que se deixa escancarado. A urgência de contratar é do clube, não é do empresário, do jogador e nem do atleta. Quem tem a urgência é o Atlético. Por isso tem que fazer os negócios de qualquer maneira? Não. Só pegando um exemplo, Elton, eu sei que é um caso de saída. Mas eu vou sempre usar, sempre não, mas acho que quando me for factível ali trazer situações. O caso do Zaratio não pode acontecer. O comportamento do departamento de futebol, e eu repito, a responsabilidade de sair do clube foi do jogador. Mas por que eu estou pegando o caso do Zaratio? Colocamos uma proposta na mão do atleta. Ligamos pro empresário do jogador e ele não nos respondeu. Para contratar, você não pode fazer isso. Tem que ser um caminho inverso. Olha, fizemos contato com o empresário e com o jogador. Dentro de 72 horas, a gente faz um contato novamente já para alinhar as bases finais. Se não acontecer, você não pode deixar. O Atlético está muito, mas muito atrasado. Muito. Quando você imagina que hoje é 15 de janeiro, a janela fecha 28 de fevereiro, cara. Teve gente que normalizou isso. Teve gente que falou, não, tá tudo estamos certo, no tempo certo. Tá fazendo um alarde. A janela só se encerra lá em março. Não, gente, não é assim, gente. Não dá para normalizar. Não dá. Vamos a outro exemplo também de uma saída. A gente fala que quando a gente começa uma apuração, você vai puxando daqui, puxando ali, para você pegar e conseguir montar. Opa, o fulano de tal pode sair do Atlético. Quando a primeira fumaça do Paulinho levantou, já estava acertado. Porque o Palmeiras foi ágil em todas as pontas. Pegou clube, eu apresento isso. Jogador, eu apresento isso. Fechamos? Fechamos. O Atlético fica. Eu te mando o Igor Gomes, mais o Igor Rabelo, e te dou tantos milhões. Tá moroso. Posso então vou te aumentar mais um pouquinho. Então deixa eu fazer isso. A gente já vai vindo do Júnior Santos já daqui a pouco. Espera aí que tem coisa. Segura. Fala, Garcês. Só para falar um pouquinho do que acontece nos bastidores quando você está trabalhando num clube. Sim. Eu já trabalhei com o Frila para fazer um scout. Você começa a trabalhar os nomes já em setembro, outubro, no final de temporada. Por quê? Tem a tendência, pode sair esse jogador. Poderemos perder um meia, um atacante e um lateral. Já busca jogadores para essas áreas. Nós estamos querendo, o técnico quer mais 2 meio-campistas, mais os atacantes. Essa busca já é em outubro. E outubro está tarde. Outubro já está tarde. Então, se o Galo sabia que o Zaratio tinha dificuldade de renovar, temos que ter um plano B para o Zaratio. Não, Se há uma possibilidade. O Paulinho foi sondado pelo futebol europeu para os times brasileiros. Temos que ter uma alternativa para o Paulinho. E o que você então, me diz de Vargas e Allan Kardec? Que já Vargas lá atrás já sabia que não iam continuar em 25. Sabe a impressão que eu tenho, rapidinho, Duda? Que o Atlético condicionou muito o planejamento da temporada 2025 em cima das conquistas que, pelo menos uma delas, do mês de novembro, da Libertadores ou da Copa do Brasil, ou das duas. Ele podia ter conquistado as duas. E aí, a partir do momento que isso não aconteceu, o clube ficou um pouco assim à deriva.
E é exatamente isso que o Paulo falou dessa morosidade. A gente consegue ainda voltar um pouco, quando tava com o Luiz Castro. Ah, vou acertar. Foi o que falaram pra gente mesmo, passaram essa informação, que o Luiz Castro tinha que acertar com o clube e tudo. Você tem 72 horas, resolve, porque antes a gente até justificava que essa lentidão no mercado do Atlético era porque não tinha treinador. Agora tem treinador. O Cuca é um cara que gosta de ser participativo nessa montagem de elenco, e o Atlético, com essa questão toda financeira, que já está escancarado, precisa ser muito assertivo no mercado. O Cuca gosta de insistir em jogadores. Se o Cuca está insistindo no Soteldo, por exemplo, ele não vai largar esse osso tão cedo. O Cuca parece que ele ainda quer mais um zagueiro. Acho necessário ter mais um zagueiro, porque tem o Bruno Fux, aí também tem o Rômulo. O Rômulo, se não jogar agora, não joga mais nenhuma vez, coitado. Ok que o Cuca não tem essa preferência por jogadores da base, mas também passa muito pelo que o Bruno falou, dessa questão da morosidade do mercado. O Zaratio já tinha que ter tido uma segunda opção antes. Muito. O Zaratio, ele só foi cair no rendimento dele. Ele participou de cerca de 45% dos jogos dessa última temporada. Na temporada antes foi cerca de 50%. Só foi cair no rendimento dele. Nas últimas 2 temporadas já dava pra saber que não dava pra contar com o Zaratio. Quando o Milito foi contar com o Zaratio, poupou ele, foi lá e machucou. Não pode contar com o Zaratio na final da Copa Libertadores. Fez falta porque é muito que eu falo. O Zaratio era o motorzinho desse time do Atlético, desse meio de campo. Dava versatilidade, dava mobilidade, dava muito liberdade para os jogadores. Já tinha que ter há muito tempo. Paulinho é a mesma questão. Paulinho estava jogando lesionado, já tinha quantos jogos? Paulinho já tinha que ter um substituto ao seu nível. Agora, com essa especulação do Júnior Santos, artilheiro da Copa Libertadores e tudo, pode ser que o nível também, já tem o Coelho, o Soteldo, o nível até melhora um pouco. Nenhum desses jogadores é do nível do Paulinho. Longe de ser, o Paulinho foi uma promessa, é um grande ativo do clube que o Atlético vendeu. Até que, assim, razoavelmente bem, né? Muitos questionam se tinha que vender ou não. Mas dá pra montar um ataque legal comparado com o que você falou do Allan Kardec e do Vargas. Você pega um Soteldo e um Coelho da vida, já dá pra melhorar bastante. Bom, rapaziada, você acabou de acompanhar mais um corte aqui do seu Jornal do Galo. A gente trouxe para vocês um trecho aí dos donos da bola, falando um pouco do elenco do Galo, né? E, infelizmente, tá muito curto. Perdemos grandes jogadores, principalmente Paulinho, para mim, e o Batalha. Mas a gente não estava contando quase com o Zaratio, mas a verdade é que eles confirmaram aí que ainda há negociação com o Soteldo. Cuca quer o Soteldo de qualquer jeito. Então, a expectativa nossa é que o Atlético consiga fechar a situação do Soteldo e do Coelho. Poxa, mas o Igor Rabelo foi para os Estados Unidos, foi para Orlando e tá sendo negociado com o Coelho. Cara, mas enquanto não tem nada certo, você ia deixar o cara aqui para jogar o estadual? Enfim, então eu acho que a gente tem grandes possibilidades sim, ainda de fechar com o Coelho e Soteldo, fazer essa dupla aí de ataque para conversar aí entre Davidson e Hulk. E eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essas duas possíveis contratações que o Cuca não abre mão, principalmente do Soteldo. O Cuca quer o Soteldo, mas o Coelho, o Cuca também trabalhou com ele, então o Cuca está tentando essa dupla de ataque aí. Eu quero saber de você qual é a sua opinião sobre essas possíveis contratações. Rapaziada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o like. Muito importante deixar o like, que aí você faz o YouTube entregar muito mais esse vídeo para muito mais atleticanos. Valeu? Qualquer informação de última hora a gente traz aqui em primeira mão para você no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.